Sabe aquele tipo de silêncio que grita? Aquele que vem depois de uma tempestade ou antes de uma decisão que vai mudar tudo? Era esse o silêncio que morava dentro do carro de Cristiano Ronaldo. Ele tinha acabado de sair de um evento beneficente ali em Salvador. Mais um daqueles encontros discretos que ele fazia questão de manter longe das câmeras. Crianças, sorrisos, bolas autografadas. A receita de sempre, que sempre aquecia o coração dele. Mas hoje, o silêncio no caminho de volta era diferente. Era pesado. Ele dispensou os seguranças, disse que precisava de um tempo sozinho. Ligou o carro, um modelo simples que ele alugou para não chamar atenção, e em vez de seguir o GPS para o hotel de luxo, ele pegou um desvio. Uma estradinha de terra batida que serpenteava para o interior da Bahia, um lugar onde o mapa do celular começava a falhar e o sinal de internet desaparecia. Ele não estava perdido. Pelo contrário, pela primeira vez em muito tempo, ele sabia exatamente para onde estava indo. No porta-luvas, amassada pelo tempo, estava uma carta. Uma folha de caderno com a caligrafia de criança, recebida uns 5 anos atrás. A carta tinha vindo de um menino chamado Davi, de uma cidadezinha que quase ninguém conhecia. Ele não pedia uma camisa, nem um autógrafo. Ele só contava da escola dele, a escola municipal, sonho meu. Ele dizia que a bola deles vivia caindo no mato porque não tinha muro, que a professora dele chorava às vezes porque a lousa estava toda rachada e que o sonho dele era que o Cristiano Ronaldo visse um dia que eles existiam. Cristiano nunca esqueceu aquela carta. E hoje, depois de ver tantos sorrisos em um ambiente controlado e organizado, ele sentiu uma necessidade quase física de ver o outro lado. A realidade nua e crua, sem filtro, sem assessoria de imprensa. Ele queria ver a escola do Davi. Depois de quase 2 horas dirigindo, vendo a paisagem mudar de cidade para campo, de campo para sertão, ele chegou. A placa de madeira, torta e comida pelos cupins, ainda estava lá. Escola Municipal Sonho Meu. Mas o que ele viu em seguida fez seu estômago revirar. O sonho parecia ter virado um pesadelo. A escola era uma sombra do que deveria ser. O portão de ferro estava caído, enferrujado. O mato alto tomava conta de todo o pátio, escondendo o que um dia talvez tenha sido uma pequena quadra de cimento. As janelas não tinham mais vidro, só os buracos escuros, como olhos vazios de uma caveira. E as paredes? As paredes eram uma tela de abandono. Pichações, mofo, pedaços de reboco caídos no chão, revelando os tijolos por baixo. Não tinha uma alma viva à vista. Era um lugar fantasma. Ele estacionou o carro um pouco mais longe, debaixo de uma árvore, e caminhou em silêncio. Cada passo na terra seca parecia ecoar a desolação do lugar. Ele deu a volta e encontrou uma entrada pelos fundos, onde o muro tinha desabado por completo. Era como entrar em ruínas de uma guerra esquecida. O cheiro era uma mistura de mofo, poeira e tristeza. No chão, livros rasgados, páginas amareladas pela chuva e pelo sol, misturadas com folhas secas. Carteiras de madeira, daquelas antigas, estavam empilhadas num canto, a maioria com os pés quebrados, outras com o tampo rachado ao meio. Era um cemitério de educação. Ele ficou ali parado, no meio daquele caos silencioso, apenas sentindo o peso daquele abandono. Ele, que jogou nos estádios mais modernos do mundo, que vivia cercado de luxo e perfeição, estava agora no epicentro do esquecimento. E aquilo doía. Doía de um jeito diferente de uma derrota em campo. Era uma dor que vinha da injustiça, da indiferença. Enquanto ele olhava para uma lousa verde, manchada e trincada, ele ouviu um barulho, um arrastar de chinelos e uma tosse seca. Ele se virou e viu uma senhora, uma mulher idosa, de cabelos brancos presos num coque frouxo, pele enrugada pelo sol e um olhar que carregava o peso de uma vida inteira de luta. Ela segurava uma vassoura de palha como se fosse uma arma. "Quem é você? O que está fazendo aqui?" Ela perguntou, a voz firme, sem um pingo de medo. Havia uma desconfiança protetora em seu rosto.
Ela não via um astro do futebol. Via um estranho, um homem alto e forte no meio das ruínas que ela, de alguma forma, ainda zelava. Cristiano, pego de surpresa, levantou as mãos devagar, num gesto de paz. Calma, minha senhora. Eu não vim fazer mal. Não veio fazer mal? Aqui não tem mais nada para levar. Já levaram tudo. Levaram as telhas, levaram os fios, levaram a dignidade. Se veio atrás de cobre, chegou tarde, ela disse, com a voz carregada de um cansaço amargo. Ele ficou ali, sendo encarado por aquela mulher que era, talvez, a única guardiã daquele lugar esquecido. Ele, Cristiano Ronaldo, o homem que o mundo inteiro reconhecia, era ali apenas um invasor em potencial, um suspeito. E antes que ele pudesse se explicar, a história daquele dia estava apenas começando a mostrar a sua verdadeira face. O abandono era só a primeira camada. O que ele estava prestes a descobrir ali dentro ia ser muito mais profundo e transformador. Ronaldo continuou com as mãos para o alto, um sorriso sem graça no rosto. Ele entendia a desconfiança dela. Naquele cenário, qualquer estranho era uma ameaça. Eu juro, senhora, não vim roubar nada. Eu queria conhecer a escola. A mulher, que se chamava Dona Lúcia, como ele descobriria depois, estreitou os olhos. Conhecer? Conhecer o quê? As ruínas? Virou ponto turístico agora, é? O tour do abandono? O sarcasmo dela era uma armadura, forjada por anos de promessas não cumpridas e total descaso. Uma criança me escreveu uma carta, há muito tempo. Falou desse lugar. Eu só queria ver com meus próprios olhos. Ele explicou, a voz calma, tentando transmitir sinceridade. A menção de uma criança pareceu quebrar um pouco da dureza dela. Dona Lúcia baixou a vassoura, mas não a guarda. Criança. Ela murmurou mais para si mesma do que para ele. As únicas que ainda teimam em vir aqui não têm idade para escrever para famoso. E foi nesse momento que um som diferente cortou o silêncio. Era o som de uma voz doce e firme, vindo de uma das salas do fundo, a única que parecia ter uma porta ainda no lugar. A voz cantava uma tabuada. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Cristiano franziu a testa. Tem gente aí? Dona Lúcia deu um suspiro longo, uma mistura de orgulho e preocupação. Tem a teimosia em forma de gente. Venha ver. Ela o guiou por um corredor onde o piso estava afundado, desviando de poças de água parada, até a última sala. A porta estava aberta, e a cena que Cristiano Ronaldo viu ali paralisou seu coração. Numa sala com o teto parcialmente desabado, onde uma lona de plástico azul tentava, sem sucesso, impedir as goteiras, uma mulher jovem estava em pé na frente de uma pequena lousa portátil. Era a professora Janaína. Ela tinha um olhar cansado, mas um sorriso que iluminava o ambiente mofado. E sentadas em carteiras improvisadas, feitas de caixotes de feira, estavam 6 crianças, 6 pequenas luzes de esperança no meio do nada. A aula parou quando eles entraram. As crianças olharam curiosas para aquele homem alto na porta. A professora parou de falar, ajeitando o óculos no rosto. Dona Lúcia, aconteceu alguma coisa? Esse moço aqui diz que veio conhecer a escola. A zeladora explicou, ainda desconfiada. E então, um dos meninos, o menor de todos, sentado numa cadeira de rodas velha e enferrujada, que claramente não era adaptada para ele, arregalou os olhos. A boca dele se abriu. O queixo caiu. Ele apontou o dedo trêmulo para Cristiano. É você! Ele gritou, a voz explodindo em pura alegria. É o Cristiano Ronaldo! O silêncio que se seguiu foi elétrico. As outras crianças viraram a cabeça para o menino e depois para Cristiano, como se não pudessem acreditar. A professora Janaína ficou pálida. Dona Lúcia franziu a testa confusa. Cristiano sentiu um nó na garganta. Ele sorriu, um sorriso genuíno, emocionado, e caminhou lentamente até o menino. Sou eu, campeão. Como você se chama? Pedro. O menino respondeu com lágrimas brotando nos olhos.
Eu vejo todos os seus jogos. Eu sei todas as suas comemorações. Ronaldo se ajoelhou na frente da cadeira de rodas de Pedro. O sorriso daquela criança, um sorriso puro e verdadeiro no meio de tanta dificuldade, o atingiu como um soco no estômago. Ele sentiu a roda dura e enferrujada da cadeira, viu os pés do menino pendurados porque não havia apoio. Ele olhou para cima e viu a lona azul, as manchas de água no teto. Professora, ele começou, a voz um pouco embargada, virando-se para Janaína. O que? O que é isso aqui? Janaína, ainda em choque, engoliu em seco. Isso aqui é o que sobrou, senhor Ronaldo. A prefeitura fechou a escola há 3 anos. Mas as crianças desta vila não tinham para onde ir. A escola mais próxima fica a 10 quilômetros. Então, eu venho todos os dias. Dou aula voluntária. Dona Lúcia limpa o que pode. É o que a gente consegue fazer. Cristiano olhou para Pedro. E essa cadeira é emprestada. A professora respondeu, a voz baixa, cheia de vergonha. A família não tem condições de comprar uma adaptada. A gente tenta ajeitar, mas... Ronaldo não conseguia falar. Ele estava quebrado por dentro. A raiva e a impotência borbulhavam dentro dele. Tudo aquilo era inaceitável. Foi quando o som de um carro freando bruscamente do lado de fora interrompeu a cena. Um homem de camisa social, suada na gola e com uma prancheta na mão, entrou na sala como um furacão, sem pedir licença. Ele tinha um ar de autoridade barata. Mas o que significa isso? Ele bradou, olhando para Janaína. Eu não disse que esta área estava interditada? A senhora não pode usar este espaço. Isso aqui vai ser demolido. Janaína se encolheu. Senhor fiscal, por favor. As crianças... O fiscal nem olhou para as crianças. Seus olhos passaram por Cristiano de cima a baixo com desprezo. E quem é esse sujeito aí? Invasor? Eu vou chamar a polícia. Isso é invasão de propriedade pública. Dona Janaína, a senhora vai receber uma multa tão grande que nunca mais vai querer dar uma de heroína. Cristiano se levantou, calado, os punhos cerrados. O fiscal arrogante deu uma risadinha debochada. E você, o bonitão, tá se achando quem? Só porque parece o Cristiano Ronaldo? Cai fora daqui antes que se complique. O mundo pareceu parar. O fiscal tinha acabado de cuspir as palavras que selariam o destino daquele dia. Cristiano não respondeu. Ele apenas olhou. Um olhar frio, profundo, que parecia atravessar a alma do homem. E naquele silêncio tenso, uma revolução estava prestes a começar. Essa história mostra que a indiferença é uma das piores formas de violência. E a gente não pode aceitar isso. Se você também acredita que toda criança merece um lugar digno para estudar, se você se revoltou com essa cena, não fique calado. Deixe aqui nos comentários. Educação é direito. Vamos mostrar que a gente se importa. O ar na sala ficou pesado, quase irrespirável. O deboche do fiscal pairava no ar como fumaça tóxica. As crianças, que segundos antes estavam eufóricas, agora se encolheram em suas carteiras improvisadas. O medo era visível em seus rostinhos. Pedro, o pequeno cadeirante, segurou com força a roda de sua cadeira, o sorriso substituído por uma expressão de pavor. Dona Lúcia, a zeladora, postou-se ao lado da professora Janaína, a vassoura novamente empunhada como um escudo frágil contra a arrogância do poder. Professora Janaína, no entanto, reuniu uma força que parecia impossível para seu corpo franzino. Ela deu um passo à frente, colocando-se entre o fiscal e as crianças. Senhor Valdir, o senhor não vai falar assim com as minhas crianças. E não vai ameaçar ninguém aqui. Este lugar pode estar abandonado pela prefeitura, mas não está por nós. Enquanto houver uma criança querendo aprender, eu estarei aqui para ensinar. O fiscal, cujo nome era Valdir, soltou uma gargalhada cruel. Ah, é mesmo, professora? Que comovente! A senhora acha que esse seu discursinho de filme vai pagar a multa por uso indevido de patrimônio público em risco? E o laudo da Defesa Civil? A senhora rasgou?
O teto pode desabar a qualquer momento na cabeça desses meninos. A senhora está cometendo um crime. O crime é deixar essas crianças sem escola. Janaína retrucou, a voz tremendo, mas firme. O crime é o dinheiro da merenda que sumiu. O crime é a verba da reforma que nunca chegou. O senhor vem aqui com sua prancheta e sua caneta. Mas onde o senhor estava quando o teto desabou? Onde o senhor estava quando tivemos que fazer uma vaquinha para comprar essa lona de plástico? Cada palavra de Janaína era uma flecha de verdade, e o fiscal Valdir parecia sentir as pontadas. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Ele não tinha respostas, então apelou para a única ferramenta que conhecia: a ameaça. Olha aqui, sua atrevida! A senhora está falando com uma autoridade! Eu vou lacrar esta pocilga agora mesmo e vou garantir que a senhora responda a um processo administrativo. Vai perder seu cargo de professora, se é que ainda tem um. Enquanto a discussão se acirrava, Cristiano Ronaldo permanecia imóvel, um observador silencioso no canto da sala. Ele não dizia uma palavra, mas dentro dele, um vulcão estava em erupção. Ele observava cada detalhe, a forma como o fiscal gesticulava, o desprezo em seu olhar, a maneira como ele se sentia poderoso ao humilhar aquela mulher corajosa. Ele via a injustiça em sua forma mais pura e nojenta. Ele, que estava acostumado a batalhas em campos de grama perfeitos, com regras claras e um juiz para aplicá-las, estava agora testemunhando um jogo sujo, sem regras, onde o mais fraco era esmagado sem piedade. Ele poderia ter intervindo a qualquer momento. Um telefonema resolveria tudo em 5 minutos. Uma palavra, seu nome, e aquele fiscal insignificante se transformaria em um cordeirinho. Mas ele não o fez. Não ainda. Ele queria sentir o peso completo daquela situação. Ele queria entender a dimensão do desamparo que aquelas pessoas sentiam todos os dias. Fazer aquilo por elas era importante, mas sentir como elas sentiam era transformador. O fiscal Valdir deu um passo ameaçador em direção a Janaína. Acabou a palhaçada. Peguem suas coisas e saiam. Todos vocês. Agora! Dona Lúcia se meteu na frente. O senhor não vai encostar um dedo nela. Vai ter que passar por cima de mim primeiro. Valdir riu. Ah, por favor, minha senhora, não me faça rir. Saia da minha frente. A tensão era máxima. A sala parecia prestes a explodir. Cristiano Ronaldo respirou fundo. Ele tinha visto o suficiente. Ele tinha sentido o suficiente. Aquele fiscal não representava apenas a si mesmo. Ele era um símbolo. Um símbolo da burocracia cega, da indiferença do sistema, do poder que se esqueceu para que serve. E símbolos precisam ser quebrados. Ele não gritou. Ele não empurrou ninguém. Ele simplesmente começou a caminhar. Seus passos lentos e deliberados fizeram todos se calarem. O fiscal, a professora, a zeladora, as crianças. Todos os olhos se voltaram para ele. Havia uma calma perigosa em seu rosto, uma determinação de aço em seu olhar. Ele não caminhou em direção ao fiscal. Ele caminhou em direção à pequena lousa portátil, que estava apoiada em 2 tijolos. Ele parou na frente dela, de costas para todos. Pegou um pequeno pedaço de giz que estava em cima de um caixote. A sala inteira prendeu a respiração. O que ele ia fazer? O fiscal Valdir parecia confuso, irritado com a perda de controle da situação. O som do giz arranhando a superfície da lousa foi o único som no mundo naquele instante. Um som seco, firme, cheio de propósito. Ele não estava escrevendo uma equação, nem uma palavra qualquer. Ele estava escrevendo uma sentença, uma declaração de guerra silenciosa contra tudo o que aquele momento representava. E quando ele terminasse, nada mais seria como antes. Aquele pequeno gesto, naquela sala esquecida no interior da Bahia, estava prestes a ecoar pelo mundo inteiro. O giz parou. Cristiano Ronaldo ficou ali, de costas, por um instante que pareceu uma eternidade. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o coração acelerado da professora Janaína. O fiscal Valdir cruzou os braços, uma expressão de impaciência e desprezo no rosto, como se tudo aquilo fosse apenas um teatro ridículo para atrasá-lo. Ele ainda não tinha a menor ideia da avalanche que estava prestes a atingi-lo. Lentamente, Cristiano virou-se.
Mas ele não se virou para o fiscal. Ele se virou para as crianças. Para Pedro. Para Janaína. Em seu rosto não havia raiva, apenas uma seriedade profunda. Com um gesto calmo, ele apontou para a lousa. Escrito em letras maiúsculas, com uma caligrafia firme, estava a frase que definiria tudo. Educação não é luxo, é direito. A frase pairou no ar, simples e poderosa. Era mais do que palavras no quadro, era um manifesto, um grito, a essência de toda a luta daquela professora, de toda a esperança daquelas crianças, resumida em 5 palavras. Professora Janaína levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. Aquilo era tudo o que ela sempre acreditou, tudo pelo que ela lutava, escrito ali por aquele estranho misterioso que de alguma forma entendia a alma daquele lugar. O fiscal Valdir bufou. Que lindo! Que poético! Acabou o showzinho? Agora, como eu disse, rua! Foi então que Cristiano finalmente se virou para ele. O olhar dele não era mais de um observador. Era um olhar de confronto. Um olhar que o fiscal nunca tinha recebido na vida. Esta sala não vai ser fechada, disse Cristiano, a voz baixa, mas com um timbre de comando que fez o fiscal recuar um passo instintivamente. Valdir tentou recuperar a compostura. E quem é você para dizer isso, hein? Eu já perguntei. Você é o quê? O presidente da República disfarçado? Cristiano deu um passo à frente. Não. Eu sou só um cidadão que acredita no que escrevi ali. Ele fez uma pausa, deixando a tensão crescer. Mas talvez você me conheça por outro nome. Ele olhou diretamente nos olhos do fiscal e, com a mesma firmeza com que escreveu no quadro, ele disse: Meu nome é Cristiano Ronaldo. O efeito foi imediato e devastador. O rosto do fiscal Valdir passou por uma transformação inacreditável. A arrogância se dissolveu, sendo substituída por uma confusão pálida, que rapidamente se transformou em puro choque. A cor sumiu de suas bochechas. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. A prancheta que ele segurava com tanta autoridade escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque surdo. Ele olhou para o homem à sua frente, depois para as crianças, para a professora, como se o mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo. Nesse exato instante, um dos meninos mais velhos que estava no fundo da sala fez algo que mudou o curso da história de forma irreversível. Ele, que tinha ganhado um celular usado e rachado do tio, estava gravando tudo discretamente desde que o fiscal chegou. Ele tremeu, mas conseguiu focar a câmera no rosto pálido do fiscal e, em seguida, na frase escrita no quadro. Sem pensar 2 vezes, ele parou a gravação e, com o pouco de sinal que pegava perto da janela, ele postou o vídeo no status do WhatsApp de um primo que morava na capital. Enquanto o fiscal Valdir gaguejava, tentando formular uma desculpa, professora Janaína finalmente desabou. Ela não caiu no chão, mas seu corpo cedeu em um choro convulso, um choro que não era de tristeza, mas de um alívio tão profundo que parecia doer. Era o choro de quem lutou sozinho por tanto tempo e, de repente, encontrou o aliado mais improvável e poderoso do mundo. As crianças começaram a chorar junto, mas era um choro de alegria, de catarse. Pedro, em sua cadeira de rodas, gargalhava e chorava ao mesmo tempo, gritando: Eu sabia! Eu sabia! Cristiano se aproximou de Janaína e colocou a mão em seu ombro. Professora, a senhora não está mais sozinha. Enquanto isso, a bomba digital explodia. O primo do menino viu o vídeo, não acreditou e postou no Twitter. Um pequeno influenciador digital de Salvador viu, compartilhou. Alguém marcou um grande portal de notícias. Em 10 minutos, o vídeo tinha 1000 visualizações. Em 20, 50 mil. Em 30 minutos, o vídeo do fiscal petrificado, da frase no quadro e do rosto sério de Cristiano Ronaldo estava em todos os portais de notícias do Brasil. O assunto Cristiano na Bahia explodiu como o tópico número 1 do país. O celular do fiscal começou a tocar, depois a vibrar sem parar. Eram mensagens, ligações do chefe, da esposa, de números desconhecidos. Ele olhava para o aparelho em pânico, o suor escorrendo pela testa.
A realidade o atingiu como um trem desgovernado. Ele não tinha humilhado apenas uma professora. Ele tinha humilhado uma professora, na frente de Cristiano Ronaldo, e o mundo inteiro estava assistindo. A revolução silenciosa de Cristiano tinha acabado de encontrar seu megafone, e o barulho estava apenas começando. A mudança não acontece no silêncio. Ela acontece quando a gente tem coragem de falar, de mostrar, de se posicionar. Assim como aquele menino que gravou o vídeo, você também tem uma ferramenta poderosa nas suas mãos. Use-a. Se essa história te inspira, se você acredita no poder de um gesto, compartilhe este vídeo. Mostre para o mundo que a gente está vendo. Comenta aqui embaixo com a hashtag Respeito começa na escola. Vamos fazer essa mensagem chegar ainda mais longe. A explosão foi nuclear. O que era uma sala de aula esquecida no meio do sertão baiano virou, em menos de uma hora, o epicentro do jornalismo brasileiro. A primeira a chegar foi uma equipe de uma TV local, o carro levantando uma nuvem de poeira na estradinha de terra. O repórter desceu do carro já falando no microfone, os olhos arregalados, sem acreditar que a pauta que caiu no colo dele era real. Logo em seguida, começaram a chegar os outros. Carros de todos os grandes portais de notícias, vans com antenas parabólicas no teto, jornalistas da grande mídia de São Paulo e do Rio de Janeiro que pegaram o primeiro voo disponível. Influenciadores digitais com seus celulares em punho, fazendo lives, descrevendo a cena caótica. O silêncio daquele lugar foi assassinado por um enxame de vozes, câmeras e drones que sobrevoavam as ruínas da escola. Lá dentro, o clima era surreal. Cristiano Ronaldo, com a ajuda de Dona Lúcia, levou as crianças e a professora Janaína para uma pequena sala nos fundos, que servia de depósito para protegê-los da confusão. Ele estava calmo, mas seus olhos mostravam uma fúria contida. Ele não queria aquele circo, mas ele sabia que agora o circo era inevitável, e ele teria que usá-lo a seu favor. O fiscal Valdir tinha desaparecido. Assim que o primeiro carro de reportagem chegou, ele entrou em seu carro e fugiu, cantando pneu, deixando para trás apenas a prancheta caída no chão como prova de sua covardia. E então chegou a política. O prefeito da cidadezinha, um homem barrigudo de camisa apertada, chegou num carro oficial, acompanhado de 2 assessores. Ele estava visivelmente em pânico. Seu rosto suava mais que o do fiscal. Ele tentou forçar um sorriso para as câmeras, falando sobre um lamentável mal-entendido e que a educação sempre foi uma prioridade de sua gestão. Uma mentira tão deslavada que até as paredes pichadas da escola pareciam rir. O prefeito conseguiu chegar até a sala onde Cristiano estava. Ele entrou, ofegante, e estendeu a mão para o jogador. Senhor Ronaldo, que honra! Que surpresa! Estamos aqui para resolver tudo. Já exonerei o fiscal, um incompetente, e convoquei uma reunião de emergência. A verba para a reforma total da escola já está liberada. Gostaria de convidá-lo para uma coletiva de imprensa, aqui mesmo, para anunciarmos juntos essa grande notícia. Cristiano olhou para a mão estendida do prefeito e não a apertou. Ele deixou o homem no vácuo, o sorriso congelado no rosto. Prefeito, começou Cristiano, a voz tão fria que o suor no rosto do político pareceu gelar. O senhor teve 3 anos para liberar essa verba. O senhor teve anos para impedir que esta escola virasse isso. O senhor não fez. Não por falta de dinheiro, por falta de vergonha. Eu não vou participar do seu teatro. Eu não vou limpar a sua imagem. O prefeito ficou roxo. Os assessores deram um passo para trás. As câmeras do lado de fora, com suas lentes potentes, capturaram o rosto humilhado do político através da janela. Mas, senhor Ronaldo, a gente pode resolver. Ele gaguejou. Não, Cristiano o cortou. O senhor não vai resolver nada. O senhor é parte do problema. Ele apontou para a porta. Agora, por favor, nos dê licença. A professora e as crianças precisam de paz. O prefeito saiu da sala de cabeça baixa, passando pela multidão de repórteres sem dizer uma palavra. A imagem dele, derrotado,
rodou o país. Cristiano respirou fundo. Ele sabia o que precisava fazer. Ele se virou para o menino que gravou o primeiro vídeo. Campeão, me empresta seu celular de novo? O menino entregou o aparelho com as mãos trêmulas. Cristiano caminhou para o centro da sala destruída, a mesma onde ele escreveu no quadro. Pediu para a professora Janaína e as crianças ficarem ao seu lado. Ele não queria um microfone de TV, ele não queria uma câmera de cinema, ele queria aquele celular rachado, aquele pequeno símbolo de verdade. Ele mesmo apertou o botão de gravar, olhou diretamente para a pequena lente e começou a falar. Meu nome é Cristiano Ronaldo, e eu não estou aqui para fazer discurso. Eu estou aqui para fazer um pedido. Um pedido para que vocês olhem ao redor, para que vocês vejam as outras escolas sonho meu que existem no bairro de vocês, na cidade de vocês. Lugares que foram esquecidos por quem deveria cuidar deles. Ele abriu o braço mostrando a sala em ruínas, a lona no teto, as carteiras quebradas. Isso aqui não é um caso isolado. Isso é um sintoma de uma doença chamada indiferença. Hoje, um fiscal foi demitido. Amanhã, um prefeito vai prometer uma reforma. Mas isso não é a solução. É só um curativo num câncer. Ele se abaixou e ficou na altura de Pedro, o menino cadeirante. A solução não é uma coletiva de imprensa. A solução é dar a ele, disse apontando para Pedro, uma cadeira de rodas decente. É dar a ela. Apontou para Janaína. Um salário digno e um lugar seguro para ensinar. É dar a eles. Apontou para as outras crianças. Comida de verdade na merenda e um livro que não esteja rasgado. Ele se levantou e olhou para a câmera com uma intensidade que atravessava a tela. Eu recusei a proposta do prefeito, porque respeito não se compra com verba de emergência. Respeito se constrói. E eu vim aqui para lembrar que o respeito, no Brasil, precisa começar dentro das salas de aula. Ele encerrou o vídeo, devolveu o celular ao menino e disse: Pode postar. Em segundos, aquele vídeo, gravado de forma amadora, mas com uma autenticidade brutal, se tornou a única verdade que importava. Ele não estava mais jogando o jogo da mídia ou da política. Ele estava criando um jogo novo, com suas próprias regras. E o primeiro movimento dele seria inesquecível. A resposta ao vídeo de Cristiano foi instantânea e avassaladora. Foi como se o país inteiro estivesse esperando por aquele grito de basta. A mensagem dele, direta e sem rodeios, expôs a hipocrisia do sistema de uma forma que nenhum discurso político jamais conseguiu. Ele não atacou partidos, não citou nomes. Ele atacou o problema na raiz, a falta de dignidade. Nos dias que se seguiram, a pequena cidade virou um ponto de peregrinação, mas não de turistas, de voluntários. Professores de outras cidades apareceram oferecendo ajuda. Pedreiros, eletricistas, engenheiros ligavam para o celular da professora Janaína, que agora não parava de tocar, dizendo que queriam trabalhar de graça na reconstrução. Doações de material escolar, livros e alimentos começaram a chegar de todos os cantos do Brasil. A sociedade civil, por conta própria, decidiu abraçar a escola Sonho Meu. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo desapareceu do mapa. Ele não deu mais entrevistas, não atendeu a nenhuma ligação de políticos ou empresários querendo associar sua imagem à causa. Ele deixou a poeira assentar, observando de longe. Ele sabia que o entusiasmo popular era poderoso, mas passageiro. Para uma mudança real, era preciso algo mais. Era preciso estrutura. Uma semana depois, quando o fluxo de câmeras diminuiu, um caminhão de uma construtora parou em frente à escola. Dele desceram engenheiros e arquitetos. Eles não estavam ali para fazer uma pequena reforma. Eles traziam uma planta completa. Cristiano tinha agido em silêncio. Com seu próprio dinheiro, ele comprou o terreno abandonado ao lado da escola. E o que ele planejou não era uma simples reforma, era uma revolução. Ele criou ali mesmo a fundação do seu novo projeto. Um projeto que nascia daquela frase escrita a giz, o projeto Sala de Respeito. A ideia era simples e genial. Ele não ia apenas reconstruir a escola, ele ia criar um modelo, um protótipo de escola pública que funcionava de verdade. Em menos de um mês,
O que era um terreno baldio se transformou num canteiro de obras acelerado. E em tempo recorde, um novo prédio foi erguido ao lado do antigo, que foi cuidadosamente restaurado e transformado em um centro cultural, com biblioteca e laboratório de informática. A nova escola era tudo o que a antiga não era. Salas de aula amplas e arejadas, com lousas digitais, carteiras ergonômicas, uma cozinha industrial para preparar merenda de verdade, com nutricionistas, banheiros limpos e adaptados, uma quadra poliesportiva coberta e, o mais importante, um time de professores contratados pelo projeto, com salários dignos, treinamento contínuo e todo o suporte necessário. O projeto também incluía um micro-ônibus para buscar e levar as crianças de vilas distantes, acabando com o problema do transporte. O dia da reinauguração foi um evento nacional, mas, de novo, a pedido de Cristiano, sem políticos no palanque. Apenas a comunidade, os voluntários, os pais, as crianças e a imprensa, que agora estava ali para registrar não um escândalo, mas uma solução. Cristiano chegou discreto, vestindo uma camisa branca simples. Ele caminhou pelo meio do povo, abraçando as pessoas, conversando, rindo. Ele procurou por Dona Lúcia e lhe deu um abraço apertado. A senhora agora é a gerente geral deste lugar, tá bom? Ninguém mexe em nada sem a sua permissão. A velha zeladora chorou como uma criança. O clímax do dia foi no palco montado em frente à nova escola. Cristiano pegou o microfone, mas não para fazer um discurso. Eu não sou bom com palavras, ele começou, com um sorriso tímido. Mas eu conheci pessoas aqui que me ensinaram a coisa mais importante da minha vida. Me ensinaram que dignidade não se pede, se constrói. Ele chamou a professora Janaína ao palco, que foi aplaudida de pé por quase 5 minutos, e então ele chamou a estrela do dia. Pedro, vem cá! O pequeno Pedro subiu a rampa de acesso ao palco em sua nova cadeira de rodas motorizada, feita sob medida para ele, um presente anônimo que todos sabiam de quem veio. Ele manobrava a cadeira com um sorriso que rasgava o rosto. Cristiano se ajoelhou na frente dele, tirou do bolso uma única chave, uma chave simbólica, e a colocou na mão de Pedro. Hoje, a gente não está inaugurando uma escola, disse Cristiano, com a voz embargada, falando para Pedro, mas para o mundo inteiro ouvir. Hoje, a gente está devolvendo um direito. E essa chave não é minha, é sua, é de vocês. Ele se levantou e olhou para a multidão. Hoje, quem ensina não sou eu, nem os professores. Hoje, quem ensina são essas crianças. Elas ensinaram ao mundo inteiro o que é resiliência, o que é esperança, o que é dignidade. Ele entregou o microfone e, enquanto a multidão explodia em aplausos e choro, ele abraçou Pedro. E naquele abraço, o jogador de futebol mais famoso do mundo se tornou apenas um homem. Um homem que entendeu que o maior gol que ele poderia marcar na vida não seria com os pés, seria com o coração. Essa história não é sobre um herói, é sobre a ideia de que um único gesto pode começar uma transformação. A escola Sonho Meu foi a primeira, mas quantas outras existem por aí, esperando para serem ouvidas? A mudança está só começando. E agora, a bola está com a gente. Se você quer ver mais histórias como essa se tornando realidade, faça sua parte. Comente aqui embaixo o nome da sua cidade e o bairro. Vamos criar um mapa do respeito. O próximo lugar a ser transformado pode ser o seu. Cristiano Ronaldo pode visitar a próxima escola do seu bairro. Vamos fazer barulho juntos. E aí, gente, respira fundo. Porque depois de uma história como essa, a gente precisa de um minuto. Precisa deixar a poeira assentar. Não a poeira da estradinha de terra da Bahia, mas a poeira que levantou dentro da gente. Porque essa história, no fundo, não é sobre o Cristiano Ronaldo. Ele é o gatilho, a força externa que chega para bagunçar o tabuleiro. Mas os verdadeiros protagonistas dessa história somos nós. São a professora Janaína, a Dona Lúcia, o pequeno Pedro. E principalmente o fiscal Valdir. Sim, o fiscal Valdir. Porque é muito fácil a gente se ver como o Cristiano, o herói que chega e resolve tudo. Mas, se a gente for honesto, quantas vezes no nosso dia a dia a gente não age um pouquinho como o Valdir?
Quantas vezes a gente não usa a nossa pequena posição de poder, no trabalho, no trânsito, até em casa, para ser arrogante, para diminuir alguém, para seguir a regra sem olhar no olho, sem sentir a dor do outro? O Valdir não é um monstro. Ele é o retrato da indiferença. É aquele, não é problema meu, aquele, estou apenas cumprindo ordens, aquele deboche com quem parece mais fraco. E essa, talvez, seja a primeira e mais dura lição que essa história esfrega na nossa cara. Vigie o fiscal Valdir que mora dentro de você. A segunda lição, para mim, é sobre o poder de enxergar. Cristiano Ronaldo não chegou na escola com um cheque na mão. A primeira atitude dele, a mais poderosa, foi ver. Ele viu a carta do menino anos atrás e não esqueceu. Ele viu as paredes pichadas, os livros rasgados. Ele viu a dignidade nos olhos da professora Janaína e a esperança no sorriso do Pedro. Ele não desviou o olhar. E é isso que a gente faz o tempo todo. A gente passa pela escola pública caindo aos pedaços no nosso bairro e desvia o olhar. A gente vê a notícia sobre a falta de saneamento e muda de canal. A gente se acostumou a não ver. A gente normalizou o absurdo. A história nos grita que a mudança só começa quando a gente tem a coragem de parar, encarar o abandono de frente e deixar que aquilo nos afete, nos incomode, nos tire o sono. Porque a indiferença é o oxigênio da injustiça. E isso me leva à terceira lição, que é a mais prática de todas: ação, não discurso. Reparou na diferença entre o Cristiano e o prefeito? O prefeito chegou com a solução de sempre: uma coletiva de imprensa, um anúncio, uma promessa. Discurso. Palavras vazias para as câmeras. Cristiano recusou. Ele não fez discurso. Ele escreveu no quadro. Ele não prometeu verba. Ele comprou o terreno. Ele não falou em projeto de lei. Ele construiu a sala de respeito. Quantas vezes a gente não fica só no discurso, na indignação do sofá, no textão da rede social, na reclamação da roda de amigos? A gente se tornou especialista em reclamar, em apontar o problema. Mas a história mostra que um único ato, por menor que seja, vale mais que 1000 horas de lamentação. A atitude do Cristiano de usar o celular rachado do menino para gravar o vídeo é a prova disso. Ele não precisou da Globo, ele usou a ferramenta que estava ali, na mão do povo. E isso nos ensina que a gente não precisa ser milionário nem famoso para começar a mudança. O poder está na nossa mão. Aquele menino com aquele celular foi a faísca que incendiou o mundo. Nós somos aquele menino. Nosso compartilhamento, nosso comentário, nosso apoio a uma causa, nossa decisão de comprar do pequeno comerciante do bairro em vez da grande rede, nossa atitude de ensinar nosso filho a respeitar o colega diferente. Tudo isso é ação. É a nossa versão de escrever no quadro. Por fim, a lição mais bonita: dignidade não é caridade. Cristiano não deu esmola. Ele não construiu a escola e foi embora. Ele criou um projeto sustentável, com professores bem pagos, com transporte, com comida de verdade. Ele não queria que aquelas crianças sentissem pena delas mesmas. Ele queria que elas sentissem orgulho. Ele não deu uma cadeira de rodas qualquer para o Pedro. Ele deu a chave da escola. Ele deu poder. Ele devolveu a dignidade que o sistema tinha roubado. E isso é transformador. Ajudar alguém não é só matar a fome de hoje, é dar as ferramentas para que essa pessoa possa plantar o próprio alimento amanhã. É olhar para o outro não de cima para baixo, mas de igual para igual. Essa história fictícia toca num ponto muito real da alma brasileira. A gente vive nesse país que é a professora Janaína, um gigante de potencial, de resiliência, de criatividade, mas que é constantemente sabotado, esquecido e humilhado pela arrogância dos Valdirs e pela omissão dos prefeitos. Mas a história também mostra que dentro desse gigante existe uma força que, quando provocada, é capaz de fazer o impossível. Cristiano foi só o dedo que cutucou essa força, mas a força já estava toda ali, em cada um de nós. A pergunta que fica, então, não é: o que o Cristiano Ronaldo faria? A pergunta é:
O que você vai fazer amanhã de manhã? Você vai continuar desviando o olhar ou vai começar a enxergar? Vai ficar no discurso ou vai partir para a ação? Vai alimentar o fiscal Valdir ou a professora Janaína que vivem aí dentro? A escolha, meu amigo, minha amiga, é toda nossa. E é por acreditar no poder de cada um de nós que eu quero te pedir uma coisa. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se você também acredita que o respeito é a base de tudo, então não guarde essa emoção só para você. Deixe o seu like. O seu gostei aqui não é só um número para o algoritmo. É um sinal. É você dizendo em voz alta: eu me importo com isso, eu estou prestando atenção. Compartilhe este vídeo, manda no grupo da família, dos amigos, do trabalho, seja o celular daquele menino. Ajude essa mensagem a furar a bolha e chegar em quem precisa ouvir que não está sozinho na sua luta. Cada compartilhamento é um megafone para a dignidade. E o mais importante, se inscreva no canal, porque essa conversa não pode morrer aqui. A gente precisa continuar trazendo histórias que nos fazem pensar, que nos inspiram e que nos desafiam a sermos melhores. Se inscrevendo, você se junta a uma comunidade que acredita na mudança. Por último, eu quero muito ler você. Comenta aqui embaixo. Qual foi a lição mais forte que você tirou dessa história? E mais do que isso, o que você, na sua vida, pode começar a fazer de diferente a partir de hoje? Vamos transformar esse espaço de comentários num grande mural de ideias e compromissos. Vamos juntos mostrar que a gente não está só assistindo, a gente está agindo. Um abraço forte e a gente se vê no próximo vídeo.